Hoje é dia 28 de outubro de 2020, é uma quarta-feira, e nessa semana o governo do estado do Paraná está fazendo uma consulta pública para iniciar a implantação de mais de 200 escolas cívico-militares no estado do Paraná, em mais de 100 municípios. Enquanto pai de um estudante de um colégio cívico-militar, eu nesse vídeo vou dar a minha opinião sobre essa iniciativa do governador Carlos Massa, do glorioso estado do Paraná. Meu nome é Ricardo Hartmann e esse é o canal Análise Crítica. Meu amigo Alexandre Schlemper, professor doutor, fez o doutorado dele estudando a economia do crime. A economia do crime é uma teoria que existe desde 1968, que analisa a tomada de decisão dos criminosos em termos de custo-benefício. Um dos custos que poderiam modificar a disposição do potencial criminoso para a prática de um crime são os impedimentos morais. Aquela noção que a pessoa desenvolve de vergonha. Se eu fizer tal coisa, a minha família vai ficar envergonhada, os meus amigos vão ficar envergonhados, eu vou ter vergonha de ficar sendo conhecido como uma pessoa que fez algo errado. Então esse é um dos impedimentos morais que entra no cálculo custo-benefício da pessoa que potencialmente pode cometer um crime. Uma informação interessante que os críticos dos colégios cívico-militares eventualmente não conhecem é a da população carcerária e dos seus familiares. É muito interessante e triste ver como se comportam os familiares de pessoas encarceradas em muitas situações. Essas pessoas, os familiares, vão visitar o preso e entram na cadeia ou na delegacia com naturalidade, levam o alimento, os produtos de higiene, vão fazer visitas conjugais, sem que isso represente um motivo de vergonha. Pelo contrário, segundo relatos de policiais civis, que eu ouvi pessoalmente, o preso, quando chega numa delegacia, ele já manda um salve para a galera que está lá dentro, já se identifica como sendo de tal e tal lugar, já encontra pessoas conhecidas, já se enturma e fica tudo certo, para eles é normal. O problema disso tudo é que quando as esposas, as namoradas, vão visitar o seu cônjuge encarcerado e levam junto as crianças pequenas já começam a reconhecer aquilo como sendo algo normal. Quando numa cena de homicídio, num local de um homicídio, as crianças pequenas ficam vendo o corpo estendido no chão e as pessoas em volta conversando, aquilo vai se tornando normal e isso distorce a percepção do que realmente é normal para essa parcela da população. Então, os exemplos que as crianças seguem são aqueles que elas testemunham, sejam os exemplos dentro de casa, sejam os exemplos no lugar onde elas moram, ou outros. As crianças seguem os exemplos. O problema que nós estamos enfrentando hoje em muitas cidades, onde se verifica o aumento da criminalidade violenta, é que as crianças e os jovens estão escolhendo o homicida, o traficante, o ladrão, como sendo seu herói, como sendo um modelo a ser seguido. Porque essas pessoas, elas chegam na quebrada armados,
de carrão, de boné, no pano, com tênis da hora, né? E isso desperta o desejo nas crianças e nos jovens de terem a mesma coisa, de poderem consumir da mesma forma. E esses comportamentos que o traficante, o homicida, o ladrão apresenta, são imitados pelas crianças e pelos jovens, inclusive dentro da escola, que é o assunto desse vídeo. Quando você vai para uma escola pública ou uma escola particular e você verifica que não existe respeito algum pelo professor, não é que não exista respeito pelo professor, não existe respeito por ninguém. Aquele estudante daquela escola, ele está se comportando de acordo com o que é normal para ele, de acordo com os exemplos que ele vê em casa, que ele vê na rua e outros, eventualmente, que ele pode seguir. Então, o que... Utilize o cartão ou aguarde a emissão automática do ticket. Valide seu ticket. O que a escola cívico-militar pretende fazer? Ou melhor, o que a escola cívico-militar tem o potencial de fazer? Tem o potencial de fornecer exemplos positivos para as crianças e para os jovens seguirem. Exemplos que não sejam aqueles que vão produzir mais criminosos. Pelo contrário, a presença do policial na escola, a exigência de disciplina dentro da escola, tem o potencial de retificar o comportamento daquele jovem, daquela criança que está seguindo maus exemplos. Essa é a contribuição que me parece ser a mais importante desse modelo de ensino cívico-militar que o governador do estado do Paraná começa a implantar a partir dessa semana.